boa tarde a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre, que hoje vai abordar o tema que foi pauta a semana inteira, que é a saúde no Distrito Federal. Tivemos essa semana o pedido de prisão do secretário de Saúde do Distrito Federal, tivemos a votação da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa acerca da questão das OS, que são as organizações sociais. E para falar sobre esse tema, nada melhor do que o jornalista mais bem informado na área de saúde aqui no Distrito Federal, que é meu amigo Kleber Karpov. Seja muito bem-vindo, viu, Kleber? Obrigado, Raimundo. É sempre um prazer estar aqui no programa e obrigado aos telespectadores também. Tá certo. Então vamos começar logo sabendo o seguinte: o que é esse pedido de prisão do secretário? O que aconteceu? Pois é, esse pedido surpreendeu todo mundo na terça-feira. Foi um pedido do Ministério Público Federal. Federal? Federal. Né? E, em princípio, imaginava-se que surgiu que era só que era o secretário de Saúde, todo mundo focou só no Humberto Lucena, que é o atual secretário, mas, na verdade, o pedido são para 4 pessoas. Né? E qual a acusação? Pois é, a acusação é que são 144 pessoas, né? São portadores de hemofilia, que ficaram sem um medicamento chamado fator coagulante. Né? Há uma confusão nessa história toda. Inclusive, eu conversei no dia com o ex-secretário Fábio Gondim, e ele estava me explicando o seguinte, que são pessoas que ganharam ação na justiça, né, e que deveriam receber esses medicamentos. O material. Isso. Inclusive, ele coloca que essas pessoas não ficaram sem medicamento. Mas ele explicou que houve um problema na relação do Ministério da Saúde, que é o órgão responsável por fornecer esses medicamentos à Secretaria de Saúde, né? O Ministério quis cortar a quantidade, o volume ali de medicamento entregue ao DF, e aí eles fizeram esse questionamento, suspenderam ali por alto, reduziram a quantidade que eles forneciam. Resumo da ópera: a burocracia maldita que impera tanto no âmbito federal quanto distrital impede que as pessoas que necessitam de algum medicamento recebam como deveriam receber. Exatamente. Exatamente. Ok. E as OS, hein? OS foi outro tema assim complicado essa semana. Foi uma batalha, né? Você estava lá, né? Eu estava lá, acompanhei. A deputada Sandra Farage quase levou uma pisa ali dos servidores da saúde, dos concursados, né? Porque o deputado Robério Negreiros ele tinha pedido vista do processo, né? E ele tentou trazer o processo para votação, porque não estava previsto na pauta. Na verdade, quando o deputado Robério Negreiros pediu vista, nós já estávamos em processo de votação. Então, no entendimento dele, a simples devolução do processo o reintroduzia na pauta. Né? Exatamente. E a deputada Sandra Farage não quis aceitar e o senhor e outros parlamentares ali tentaram de todas as formas convencer a deputada, mas ela foi inflexível e chegou no primeiro momento, né? No primeiro momento, exato. Então chegou um ponto ali que a coisa parou toda e os servidores começaram a se manifestar e vocês conversaram ali, conseguiram chegar no consenso até que, enfim, colocaram o pelo em votação e saiu aquela votação contrária, né? Ou seja, admitiu-se o pelo, né? E isso acaba... Para explicar para o nosso telespectador, o pelo é um projeto de lei, né, que modifica a lei orgânica, né, a lei orgânica do Distrito Federal. E é um pelo de autoria do deputado Ricardo Vale, que proíbe a contratação de OS para gerir a saúde pública do Distrito Federal. E esse pelo foi aprovado com o voto do deputado Bispo Renato, do deputado Robério Negreiros e o meu voto, né? Contra o voto da deputada Sandra Farage e do deputado Chico Leite. Que foi o relator do processo. Inclusive o deputado Chico Leite foi o relator e eu abri a dissidência, né? Eu divergi do voto do deputado Chico Leite, abri a divergência. O deputado Bispo Renato, naquela sessão anterior, já acompanhava a divergência, acompanhava meu voto. Aí o deputado Roberto Negreiros pediu vista. Exato. Então, só para esclarecer, né, ao telespectador. Mas o resultado concreto é o seguinte: na CCJ
foi admitido o projeto, o que significa dizer que o plenário é quem vai decidir se a OAS pode ou não ser implantada no Distrito Federal. E tem uma coisa muito bacana nisso, que parte da sua ação ali, que ele falou, olha, o deputado Chico Leite, ele falou, olha, juridicamente falando, o projeto é inconstitucional. Ele é um promotor de justiça, Claro. Ele tem ali Tem um excelente embasamento, exatamente. né? Por um outro lado, você fala, olha, é um tema polêmico, sensível e precisa de ser discutido de um foro mais amplo. Né? E após a votação do PIL, eu conversei com o autor do projeto, o deputado Ricardo Vale, e ele me colocou uma coisa bem interessante, que é, bom, nós conseguimos trazer isso para a discussão. E, inconstitucional ou não, ele indo para a votação, digamos, se for aprovado, a gente depois pode tentar conversar e dialogar com um meio jurídico. Exatamente. Né? Para que eles revejam conceitos, uma vez que as OS no país inteiro têm dado uma demonstração muito grande de que não são eficazes. Aliás, por falar em OS, a gente tem exemplos aí, né? Parece que no Rio de Janeiro não deu certo. Exato. Em Goiás está tendo problema. Exato. Eu tive a oportunidade de participar de uma palestra, tem uns 2, 3 meses, por exemplo, que veio um gestor, que é um vereador do Rio de Janeiro, gestor público e médico também, que ele falou, olha, o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, numa amostragem que eles fizeram, a auditoria, de 10 casos, 9 são problemáticos. E tem, assim, uns 30 motivos diferentes de problemas em decorrência de gestão por meio de OS. Porque a questão da OS, né, tem que ficar muito bem claro. Significa o governo passar a gestão para alguém, né, que possa atuar. Isso tem um custo, evidentemente, né? Diz que não existe almoço de graça, né? Exato. Agora, aí a gente se depara com uma situação interessante. Dizem que a saúde no Distrito Federal nós temos os quadros mais qualificados, e é verdade. É verdade. Temos excelentes médicos, excelentes servidores, essa coisa toda. Dizem que o problema não é dinheiro, nós temos muito dinheiro. Exato. Então, será que mudar, simplesmente, né, deixar de ser o servidor público atuar para ser o particular, isso vai alterar alguma coisa? Ainda mais a esse preço? Você tem 2 argumentos que eles utilizam, que o GDF, por exemplo... Que precisa mudar, não tem dúvida, né? Precisa mudar, exatamente. Está muito ruim. A gestão está deficitária. E tem 2 argumentos que eles levantam que são interessantes. Um, que eles falam da questão da lei de responsabilidade fiscal. Né, que fala, bom, que nós não podemos contratar pessoal, porque nós estamos ali reféns do limite da lei de responsabilidade fiscal, né, do limite prudencial. Só que existe o entendimento do colegiado do Tribunal de Contas do DF que coloca o seguinte: se a OS contratada, se a finalidade dela for justamente contratar pessoal para atuar na atividade fim, ela entra também no conto da LRF. Então, acaba não justificando o argumento do GDF. E né? tem alguém pensando que, transferindo para a OS a gestão, isso não entraria na lei de responsabilidade fiscal? Porque aí, então, se tem alguém pensando nisso, é porque está querendo burlar a lei. Eu posso te Aí é afirmar- perigoso, viu? É governante querer usar subterfúgio para isso. Exato. E eu posso te afirmar, até porque eu fiz matéria recente sobre o assunto, que o próprio secretário de saúde tem essa percepção, ou tem essa visão, né, que ele sugere que conversar com o Tribunal de Contas para ver se o Tribunal de Contas chega ao entendimento de que Mas pode é uma coisa contratar. óbvia, quer Mas- dizer, é uma questão de bom senso até. Exato. Agora, existe a decisão do colegiado, né? Falando, se a OS for para fornecer pessoal para atuar na atividade fim, ela entra no conto Claro. da LRF. Porque O está Ministério financiado, Público né? também Está sendo tem essa- financiado pelo Exato. recurso público. Né? Exatamente. Kleber, esse tema é muito palpitante, né? A gente passaria aqui o dia inteiro, né, falando sobre isso, mas infelizmente nosso tempo é curto. Né? Quero agradecer muito, né, você ter achado um tempinho para estar aqui conosco, né? E o Tribuna Livre volta já já.
Estamos de volta com o Tribuna Livre. Vamos falar agora sobre esportes, né? Com o Everson, né? Everson, você que é o homem que entende tudo de futebol, né? De A esporte. gente tem que analisar, tem que pesquisar, tem que trabalhar, né? Boa tarde a todos os telespectadores aí do Tribuna Livre da TV Brasília. Sempre uma satisfação bater bola com você, Raimundo Ribeiro, sobre o nosso esporte bretão. E o Gama, hein? Olha o Gama aí avançando, rapaz. Daqui a pouco vai cruzar com o Fluminense, hein? É verdade, a Sociedade Esportiva do Gama conseguiu um excelente resultado para o futebol de Brasília, eliminou o ABC de Natal na segunda fase da Copa do Brasil e vai ter o privilégio agora de receber o Santos pela terceira fase da competição, 20 de julho, né? Um grande jogo aí, revivendo as épocas do Gama na primeira divisão contra o Santos do Gabigol, né? De tantos jogadores importantes. E aí, se deixarem, o Gama consegue jogar o jogo para Vila Belmiro. E se permitirem, vai até as oitavas de final, como já aconteceu, né? Em 2007, o Gama eliminou o Vasco da Gama na terceira fase de Copa do Brasil, que tinha Romário buscando o 1000º gol, e chegou a uma fase de oitavas de final. Que o Santos se cuide, né? Porque o Gama realmente montou uma boa equipe, não conseguiu o bicampeonato candango, mas está bem classificado na Copa do Brasil. Esse periquito tá voando, né? Tá voando, quem sabe para voos até mais altos. Tá certo. E a segunda divisão aqui do Campeonato de Brasília começou, né? Exatamente. Nesse final de semana a gente já vai ter a segunda rodada do campeonato. São 9 equipes brigando por 2 vagas. Podemos ter algum problema de tapetão em que 2 equipes podem vir a ser eliminadas, né? Na primeira rodada a gente teve equipes liderando já o início do campeonato, que é o caso do Dom Pedro, venceu por 3-0 a equipe do Guará, jogando lá em Formosa. Dom Pedro, que eu me lembro uma vez jogando contra o Fluminense aqui, o Fluminense ganhou de 1-0, gol No Mané Garrincha, no Mané Garrincha. Série C do Campeonato Brasileiro. César, Eu estava nesse jogo. Né? Você estava lá? Estava lá. Bela lembrança essa mesmo. O Dom Pedro era o representante do futebol de Brasília na Série C do Campeonato Brasileiro naquela ocasião. E é uma equipe favorita a conseguir uma dessas 2 vagas para a elite do futebol de Brasília. O Dom Pedro, que já foi vice-campeão candango, né? Que antigamente era a equipe dos bombeiros, que agora está passando por uma transição, vai ter uma nova presidência. E aí, brigando por essa segunda vaga de acesso, na minha opinião, vai estar o Bolamense, que venceu o CFZ por 4-3 na primeira rodada, o Planaltina Esporte Clube também tentando voltar, e o Paranoá, que venceu justamente o Planaltina por 3-0 na primeira rodada. Então, nesse final de semana, nós vamos ter a segunda rodada. O campeonato ele vai ter 4 rodadas, 2 jogos de semifinal e a final, com os times brigando por essas 2 vagas para o elite do futebol de Brasília. E o Tite vai dar jeito? Tomara que dê, porque finalmente agora a gente tem um treinador competente, vitorioso à frente da seleção brasileira e não mais um ex-jogador que foi colocado como treinador da Agora, seleção. precisava acontecer aquela tragédia para a gente tirar o Dunga? Não precisava, Olha, já tinha que ter pessoal, caído antes. Nós conseguimos jogar contra o Haiti, contra o Equador e contra o Peru. Tirando o Haiti, nós não conseguimos fazer um gol nem no Equador, nem no... É verdade, para mim hoje, Raimundo, o futebol brasileiro está no segundo escalão. Ele está na segunda divisão do futebol mundial. E enquanto isso, o Messi fica desfilando aí, né? Quebrando recordes, né? É. Superou o Batistuta e agora é o maior artilheiro da história da seleção argentina. A Argentina está na final da Copa América e, ao que tudo indica, deve ser campeã. E o Messi, que já tem 28 títulos em 28 anos de vida, provavelmente deve chegar ao seu 20º. Você sabe que o apelido do Messi é a Pulga, né? É verdade. E eu ouvi o Milton Neves, né? Sim. Diz que ele parece, você olhando assim o Messi, ele parece assim, ratinho gripado. Né? Agora, aqui entre nós, o bicho joga muito mesmo, né? É uma pulga saltitante, altamente talentosa e o melhor jogador do mundo, ainda que tenha gente que seja encantada demais com o Cristiano Ronaldo e que vai levar finalmente a Argentina a um título de competição intercontinental importante depois de muito tempo, desde 93. E por que o Cristiano Ronaldo não dá certo na seleção portuguesa? Porque é uma estrela solitária. Não tem jogadores que se equiparem ao talento dele que ajudem ele a conduzir Portugal Mas se mais longe ele na fosse Eurocopa. esse craque todo, deixa eu dizer uma coisa para você. Você já ouviu falar do Argentino Júnior? Sim. Era um time pequeno lá na Argentina. Aí surgiu um cara chamado Diego Armando Maradona, que levou ao título nacional, que levou a Libertadores, levou a tudo. Aí esse Diego Armando Maradona foi jogar no Napoli, que era outro time pequeno da Itália. Verdade. Levou o campeonato. Quer dizer, uma andorinha só faz verão sim, desde que
seja uma senhora durinha, né? Diferenciado e realmente protagonista, né? Ele conseguiu ser realmente num time de coadjuvantes, coisa que o Cristiano Ronaldo tem um pouco mais de dificuldade. Como você falou, não é uma baita durinha, é uma durinha. É por isso que o Messi realmente... É diferenciado, o homem é quase que um extraterrestre. E o Campeonato Brasileiro, hein? Parece que os favoritos estão claudicando, com exceção do Palmeiras, que está arrebentando. É verdade. O Internacional, que eu fui o único a dizer que era um dos favoritos. Verdade. Tá certo? E que com certeza vai brigar pelo título até o final. A gente tem hoje nas 4 primeiras posições aí o Palmeiras, o Inter, o Grêmio e o Corinthians, né? Equipes que estão ali abaixo ainda têm condições de seguir. A verdade, pelo que eu vejo, Raimundo, é que a gente só vai ter a cara do campeão brasileiro mesmo lá pela 18ª, 19ª rodada no meio do campeonato, no meio do campeonato, porque está muito equilibrado realmente. Mas você tem muita razão quando você apostou no Internacional. Muitos jogadores da base que estão assumindo um protagonismo lentamente e que, se brincar, realmente podem chegar ao título depois de tantos anos. Isso, evidentemente, depois de correrem muito, porque o Fluminense... Aquela camisa joga só, né? Então o Fluminense vai chegar, entendeu? Tá na segunda parte da tabela nesse instante, mas tem muito campeonato pela frente ainda para poder chegar ali perto do bloco do G4. Você sabe quem é meu ídolo no Fluminense hoje? É o Levi Coupe. É o treinador. É o treinador. Você vê como a gente tá pobre de jogador. Até o Gum voltou a jogar bola. É verdade. Ele tá conseguindo fazer um time médio, ter algumas ocasiões e atuações de time grande, como o time do Fluminense e pode ser fundamental, determinante para essa recuperação do Fluminense no campeonato. Agora, Everson, o Fluminense deu 10 milhões, entendeu? Pelo Richarlison. O cara tem 19 anos, eu ouço os comentários, todo mundo diz, é uma grande promessa, é uma grande promessa. Pô, o cara com 19 anos ele não sabe fazer gol, moço. Problema da base, né? Fundamento, uma aposta realmente muito cara que o Fluminense fez e que, se realmente não tiver um trabalho de preparação, de correção de fundamento para ele, pode se tornar um tiro no pé, uma cobrança muito grande por ele, que custou muito e que de repente não está apresentando o resultado que se espera, ainda mais para substituir o Fred, né? Pois é, rapaz, mas de qualquer maneira, apesar de tudo, o Fluminense é o ataque menos positivo do campeonato, é uma vergonha, né? Vai estar lá no meio da tabela, mas vamos ver se o time reencontra a sua vocação histórica, porque o Fluminense ele nasceu para brilhar, né? Nelson Rodrigues foi que nos ensinou, né? O Fla-Flu nasceu 40 minutos antes do nada, o Fluminense nasceu com a vocação de ser campeão, entendeu? Tudo isso, né? Isso, tem que recuperar o brilhantismo. Você veja que nós já ganhamos aí de um bocado aí. Até o coitado do Corinthians, nós espancamos aí um dia desse. Realmente, aquele jogo não deu nada certo pro Corinthians do Maré Garrincha, né? Perdeu o Walter, perdeu o Elias com os caras. Não é essa história, não. Ganhamos, entendeu? E o Cícero ainda deu uma chance pro goleiro lá pegar a bola, o cara não soube pegar direito, o Cícero foi lá e... Tá? Mas olha, o Tribuna ali volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora vamos falar sobre direito, justiça. Semana passada nós tivemos um seminário lá na Câmara Legislativa, no auditório da Câmara Legislativa, que foi coordenado pela Associação dos Magistrados, junto com o nosso gabinete lá da Câmara, né? E tivemos, assim, um debate riquíssimo, enfim, foi uma coisa muito boa. E para falar sobre direito, justiça e um projeto, né, que nós vamos dar essa notícia aqui para você, né, nós estamos recebendo aqui, tendo o privilégio de receber a doutora Tereza Carini, né, que é a nossa juíza lá no Recanto das Emas, né, e também é da Amages, né, parece diretora de comunicação? Sim, sou diretora de comunicação da Amages e tive a honra de, com o senhor, poder fazer esse seminário que foi tão proveitoso na Câmara Legislativa. Tá certo. E contamos hoje também com o doutor Fábio Esteves, que é o vice-presidente da Amages, né? Isso. Associação dos Magistrados aqui do Distrito Federal. Sejam muito bem-vindos, viu? E a gente podia começar fazendo um balançozinho, uma avaliação sobre o seminário, né? O seminário na Câmara Legislativa teve o objetivo de trazer os maiores especialistas da atualidade na área de violência de gênero para trazer a experiência da academia e trazer a experiência também dos juízes para o parlamento. Nosso objetivo é elaborar um documento para ser entregue à presidente da Câmara Legislativa e ao governador, sugerindo políticas públicas de amparo às vítimas de violência e de prevenção da criminalidade, tanto doméstica quanto a criminalidade pública, porque as duas têm estreita relação.
Certo, é muito bom. E temos também aqui, né, um projeto que ali nos bastidores a gente conversava, né, e o doutor Fábio Esteves é quem vai poder explicar isso para a gente. Fale direito! Fale direito, pessoal, o nome do projeto, ele vai explicar. Projeto Falando Direito. Na verdade, é mais uma das ações da Associação de Magistrados, né? Assim como o fórum que aconteceu na Câmara Legislativa, entre outras ações da associação voltada para uma aproximação, para uma nova visão e também encaminhamento da associação em algumas atividades que relacionem com o envolvimento do magistrado com o jurisdicionado, não só na solução de conflitos, mas também de uma forma preventiva, né? Então, tivemos um seminário na Câmara Legislativa que a Magis ajudou na promoção. Temos outras ações voltadas para o combate à violência doméstica e temos esse projeto que é o Falando Direito, uma parceria da Associação de Magistrados com a ANADEP, a Associação Nacional dos Defensores Públicos, que tem 3 eixos, né? Um eixo de formação do jovem, e esse jovem é aquele que está no ensino médio da escola pública, portanto, com idade entre 15 e 17 anos, os pais desses jovens e os professores desses jovens, que vão ter acesso presencial e também virtual a um conteúdo de educação para a cidadania, né? São aulas gratuitas que os professores, ministradas por magistrados, os juízes e defensores públicos, dão aulas gratuitas para os alunos da rede pública. Essas aulas são gravadas depois e distribuídas para a rede pública. Que aí podem ser exibidas lá nas escolas. E, inclusive, eles recebem também material. Eles têm material didático, eles recebem exemplares da Constituição. Uniformes. Exato. Os alunos, inclusive, têm acesso a todo o trabalho que o professor leva, nossos professores são orientados a elaborar um material, para eles terem acesso a isso. E uma coisa que também o projeto tem como missão é orientar as pessoas acerca das instituições, né? Que existe uma defensoria pública, um ministério público, exato, os poderes constituídos. Quer dizer que eles, nessa ida deles lá, eles mantêm contato com a defensoria, com representantes do Ministério Público. Aprender o que é um juiz, o que é um promotor, o que é um defensor, quais são os direitos, quais são os deveres. É um projeto que ensina a cidadania. Agora, a curiosidade aguça muito, né? O que eles mais perguntam? Eles têm perguntas do dia a dia, né? Se percebe que são pessoas... claro que a região que o projeto hoje acontece fisicamente é o Núcleo Bandeirante, Candangolândia e Riacho Fundo. Não chega a ser uma periferia que tem uns problemas acentuados de periferia, mas é muito do dia a dia deles, né? Muito relacionado à exclusão. Muito relacionado à exclusão, né? Que é o que eles sentem, né? Que eles sentem. Então, eles nos questionam, você vem aqui falar de igualdade e a minha condição? O que eu posso fazer para que isso seja possível? Por que alguém tem um tipo de educação que eu não posso ter? Por que alguém tem um tipo de acesso à cultura, entre outras coisas que eu não posso ter? E a questão do entendimento, né? O judiciário é o quê, na verdade? Como é que funciona? Onde começa? Onde termina? Essa ideia deles no parlamento, por exemplo, eles entenderam o sistema proporcional. Por que o meu candidato teve mais votos do que o outro e não entrou? É verdade, é isso mesmo. O que significa essa questão de o executivo governar com apoio do parlamento, mas aí depois tudo vira, para ele na cabeça deles, tudo vira uma bagunça. E a gente tenta, inclusive a minha disciplina, tenta desmistificar isso, dizer, olha, o sistema funciona da seguinte maneira, o teu voto vale exatamente essa repercussão toda que a gente observa no dia a dia. Né? É realmente uma aula de cidadania, né? É uma aula de cidadania. Para mim, na verdade, eu me realizo muito porque a gente sabe a dificuldade das pessoas de não conseguir fazer valer seus direitos, né? E essa tem sido a preocupação da Magis, né? É um projeto que a Magis abraçou e está desenvolvendo, assim como esse trabalho da violência doméstica. E é preciso dizer que está conectado, né? É verdade. Nós temos lá dentro do nosso programa de formação vários momentos que nós vamos discutir violência doméstica, né? Então, a abordagem ela tem esse foco global. Dizer, de uma forma fácil de assimilar, e de uma forma fácil. Né? É aquela questão assim, que a gente brinca muito. Lá eu inclusive, brinco de programa de auditório com eles, né? Quer dar opinião? Então vamos fazer uma fila aqui, uma fila ali. E são 180 alunos que se interagem. E é engraçado, se me permite, Fábio, mas a visão que as pessoas têm inicialmente assim, de um magistrado, né? É aquele que está com a toga, né? Muito distante de si. Aí, de repente, né, uma ação como essa aproxima muito, né?
as pessoas do judiciário. E termina quebrando alguns tabus, né? Quer dizer, a pessoa se sente à vontade no judiciário, né? Então eu quero parabenizar você. Essa é uma questão que essa gestão, especialmente essa gestão da MAGES, tem revolucionado. É uma revolução, né, Tereza? Acredito, né? Nós, em 88, na Constituição de 88, o Poder Judiciário ganhou um papel fundamental dentro das instituições democráticas, né? Mas a gente demorou um pouco. O judiciário, os membros do judiciário demorou um pouco a compreender que essa mudança de foco, ela é para além da resolução do conflito. Ela é preventiva, sobretudo, né? E não que as outras instituições não tenham esse protagonismo, mas quando o judiciário senta com essas instituições para a prevenção do conflito, porque a nossa intenção lá, na verdade, é fazer com que 180 jovens não venham entrar em conflito com lei. Claro. E se eles replicarem isso para pelo menos mais 2, nós temos, naquela comunidade, a chance de diminuição de criminalidade, inclusive na família, é educativo para eles, né? O jovem vai para casa e daí ele já não consegue mais enxergar a mãe sofrer violência doméstica como naturalidade. Não vai mais, né? Aquela neutralização de violência que nós tínhamos em casa, hoje ela já é criticável. E o jovem, na verdade, hoje, ele é o grande fator de mudança dentro do lar. Né? Porque hoje ele assumiu um protagonismo, né? Hoje as crianças, por exemplo, conseguem levar os pais ao jogo de futebol, eles determinam mais ou menos a pauta, né, da casa. Então, quando você trabalha exatamente com esse jovem, você de repente arruma um parceiro multiplicador. Sim. Da ideia, né? Então, olha, realmente é um trabalho belíssimo e a gente fica muito feliz, né, que o Poder Judiciário esteja, né, fazendo esse tipo de trabalho. É importante, inclusive porque vocês gozam, né, de um prestígio perante a sociedade, de um respeito extraordinário, né? Então, até qualquer ação, qualquer discurso, né, por parte do Judiciário já vem com a prerrogativa da verdade, né? Porque as pessoas acreditam, né? Então é importante que vocês estejam fazendo esse trabalho, né? A intenção, eu acho que é buscar a legitimidade não mais pela autoridade, mas a legitimidade pela participação. Eu acho que isso é fundamental no sistema de justiça. Não dá para dizer que somos democráticos. Melhor do que impor é convencer, né? Convencer. E ao invés da imposição é liderar, né? Eu acho que o judiciário tem isso. Distribuir justiça, né? A partir da educação. E me diga uma coisa, nós temos aí vários telespectadores que gostariam, né, com certeza, de entrar em contato. Como é que a gente podia fazer um contato com a associação para que as pessoas possam, né, ter maiores informações e, quem sabe, buscar, né, essa parceria? Bom, nos programas em geral, a associação funciona no bloco B do Tribunal de Justiça, ali em frente à Praça do Buriti, para ter acesso às nossas informações. E tem o site da MAGES, né? Então, pelo site da MAGES, a gente consegue já entrar em contato com as nossas informações. E quem quiser conhecer o projeto Falando Direito, temos o site, www.falandodireito, e também temos a possibilidade de visita pessoal, e eu convido inclusive para isso. Funciona no Fórum do Núcleo Bandeirante. No Fórum do Núcleo Bandeirante, ou terças, então no Bloco B do Tribunal de Justiça. Isso. E os sites da MAGES, o site do Projeto Falando Direito também tem. Projetofalandodireito.com.br. Projetofalandodireito.com.br. É isso. E da MAGES é www.amages.gov.br. Ah, tá ótimo. Olha, eu gostaria de que a gente ficasse, né, bastante tempo falando aqui, mas infelizmente nosso tempo é muito curto, né? Então eu quero agradecer muito, doutora Tereza, agradecer, doutor Fábio. Realmente, para a gente é muito importante levar, né, para o nosso telespectador essa informação de que o Judiciário está aí também construindo a cidadania, não apenas no exercício da sua função institucional, mas também com atividades dessa natureza. Eu quero agradecer muito a vocês terem tirado um tempinho da agenda de vocês para estar aqui conosco, viu? Prazer é todo nosso. Prazer é nosso, com certeza. E quero agradecer a você, telespectador da TV Brasília, né, porque nos empresta sempre a sua paciência e a sua audiência, né? E se Deus quiser, sábado que vem estaremos de volta. Até lá.